Olá, queridos, boa tarde. Bem-vindo ao nosso podcast, mais um podcast organizado pela nossa Igreja Verbo da Vida em Taubaté, São Paulo. Para nós é um prazer tê-lo conectado conosco e queria logo que você, se não é inscrito em nosso canal, você se inscrevesse, você ativasse aí o sininho, você curtisse esse vídeo e você também compartilhasse esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, parentes, com o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Hoje, especialmente o pastor Eliezer Rodrigues, que normalmente conduz os podcasts, não está conosco. Ele está na Conferência de Ministros em Campina Grande, Paraíba, que é o principal evento do nosso ministério. E ele, por falar nisso, também é um dos preletores daquele evento. Queremos já deixar um grande abraço para o pastor Eliezer e Mama G, que estão na Conferência de Ministros, e desejar um excelente evento, que você flua, pastor Eliezer, debaixo da graça e unção que o Senhor tem derramado em nossas vidas aqui no Verbo em Taubaté. E não se esqueçam de voltar, pelo amor de Deus, já estamos com saudades. E hoje, você que está nos acompanhando, nós vamos estar tratando sobre um assunto muito importante, muito relevante, principalmente para nós que fazemos parte do Ministério Verbo da Vida. Vamos falar sobre a importância da visão. E estamos recebendo esta tarde convidados muito ilustres, são amigos, parceiros, ministeriais, pastores auxiliares, juntamente comigo aqui dessa igreja local. Estamos recebendo pastor João Rodrigues e também pastor Fabrício. Eu queria que ele se apresentasse um pouquinho melhor, né? E também desse um olá para você que está nos acompanhando aqui. Pastor João. Olá, gente, graças e paz, boa tarde. Que alegria, que honra estar aqui com vocês nessa tarde abençoada. E me sinto honrado também de estar aqui ao lado dos nossos pastores auxiliares, amigos, parceiros ministeriais, pastor Fabrício, pastor Beto. Já quero deixar a minha honra e minha gratidão à nossa liderança, pastor Eliezer, Mama Georgia, como o pastor Beto disse, estão lá na Conferência de Ministros, lá em Campina Grande. Fica aqui o nosso abração. Pastor Fabrício. Olá, queridos, boa tarde, tudo bem? Quero também agradecer também pela vida dos nossos amigos aqui, parceiros, pastor João, pastor Beto, né? Uma honra para mim também estar aqui participando dessa mesa, né? Vai ser um tema muito bom, visão que nós temos, né? E também quero deixar também minha gratidão, minha honra pela vida do pastor Eliezer e da Mama Georgia por estar nessa mesa aqui. Vai ser uma tarde abençoada, fique conectado conosco. Você vai receber uma palavra que vai cada vez mais te dar força e convicção do lugar que você está. Amém? Isso mesmo. Como você bem sabe, esse tempo de podcasts, se você nos acompanha, é um tempo de bate-papo, né? Onde nós vamos conversar a respeito desse tema que eu já falei para vocês, né, anteriormente, a importância da visão. Na verdade, nós, pastores auxiliares, principalmente nós três que estamos aqui, convivemos todos os dias, todas as tardes nós nos encontramos aqui, porque nós damos expediente aqui na igreja local, né? Sempre nos encontramos, sempre conversamos um com o outro, nós sempre compartilhamos daquilo que tem chegado ao nosso coração, né? Sempre compartilhamos de experiências. Amém. E essas tardes são sempre tardes de muita edificação, de muito crescimento. Um encoraja o outro, um edifica o outro, um exorta o outro, um corrige o outro, e assim a gente vai crescendo. E esse tempo que a gente vai ter aqui à tarde vai ser bem espontâneo mesmo, onde a gente vai tratar sobre esse assunto muito importante, né? Para a igreja como um todo, se faz necessário que haja uma visão que norteie a igreja, né? Para igrejas locais, bem como também eu vou envolver denominações, né? Para cada denominação existe uma visão, algo que Deus compartilhou, uma visão que Deus compartilhou para o líder daquele ministério, daquela igreja, e essa visão vai dar as diretrizes, né, as estratégias para que essa liderança, bem como o povo daquela igreja, possa chegar em um lugar, assim como, por exemplo, Deus levantou o libertador Moisés, né, no Egito como líder principal daquele povo. Se faz necessário sim um líder que Deus levante como um cabeça para estar conduzindo o povo rumo à visão que Deus compartilha ao seu coração, né? Por isso nós somos muito gratos
a liderança do nosso ministério, muito gratos também pelo pastor Guto, o apóstolo Guto, que hoje assumiu, né, a liderança do nosso ministério, bem como a Suelen, a sua esposa. O nosso ministério, para quem não sabe, foi fundado por um casal americano, pastor Bud e Mama Jen. Pastor Bud já está com o Senhor, já está na glória. Os dois americanos, pastor Bud, um caminhoneiro, Deus falou com ele, né, ainda na década de 80, né, ele fez o Centro de Treinamento Bíblico Rema lá em Tulsa, Oklahoma, e teve um desejo no coração. Deus compartilhou com ele no coração dele, para ele vir para o Brasil e libertar o povo do Brasil com a palavra da fé. E eu quero partir desse ponto já, falar um pouco sobre a visão geral do nosso ministério, uma visão que Deus compartilhou para o pastor Bud, que também foi filho espiritual, né? Tanto ele quanto a Mama Jen foram filhos espirituais do Kenneth Hagin, né? Que foi quem começou o Rema no ano de 1974, gente. Faz um tempinho, né? Oklahoma, Tulsa, né? No ano de 1974, em Tulsa, Oklahoma. Nós somos também frutos do ministério do irmão Hagin, não é? Que discipulou o apóstolo Bud e Mama Jen, né? E que discipulou Guto, Suelen, bem como outros que estavam ali no comecinho, né? Que discipularam o apóstolo Eliezer e Mama Jen, e nós aqui somos filhos, né? Todos nós somos filhos do apóstolo Eliezer e Georgia. Então nós temos uma gratidão muito grande no coração pela vida dessas pessoas, porque já pensou se elas não tivessem, né, seguido essa visão, essa convocação de Deus? Por causa da vida deles nós estamos aqui, a obediência, né, deles, né? O sim deles, né? A obediência de cada um deles. Isso. Então refletiu na nossa vida, né? Então veja que da visão de um homem, irmãos, pessoas que estão nos assistindo aqui, da visão de um homem, Deus libertou milhares e milhares de vidas. Essa foi a direção que o apóstolo Bud teve no coração, de vir para o Brasil e trazer essa palavra da fé. Não é, pastor João? Pastor Bud, a gente sempre viu muita firmeza nele, né? Muita firmeza. Ele não negociava aquilo que estava no coração dele, sempre aquele homem de um coração enorme, firmeza e ao mesmo tempo tanta simplicidade, não é? Tanta firmeza, por exemplo, nas bases da palavra, e também corrigindo as pessoas, mas com muito amor no coração, né? Essa forma dele agir inspirou cada um de nós, e nós somos frutos hoje, não é, pastor João? Amém, do verdade. Ministério daquele grande homem de Deus. Essa firmeza, né, de pastor Bud, né, na palavra, na doutrina, no caráter, e transmitir, né, e treinar homens que são os primeiros discípulos dele, de pastor Bud, né, que são a diretoria hoje do ministério. Sim. E depois, através deles, nós fomos alcançados através dessa firmeza que pastor Bud carregava. E eu lembro de uma passagem, pastor Beto, de uma passagem do pastor Fabrício, lá em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35, diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali com os dois dos seus discípulos, olhando para Jesus que passava, e disse: eis o Cordeiro de Deus. Aqueles dois discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Voltando Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: a quem buscais? E disseram: Rabi, que é traduzido mestre, onde pousas? Respondeu-lhes: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde pousava, e passaram ali com ele cerca de 1h10. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que ouviam João falar e que seguiam a Jesus. Ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse: havemos chamado Messias, que quer dizer Cristo. E levou a Jesus, que fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, a partir daqui, os primeiros discípulos, né? Jesus, ele
ele veio com essa visão, uma visão do coração dele, que é de salvar a humanidade, redimir a humanidade, estabelecer a nova aliança. Então Jesus, só que sozinho ele não iria conseguir. E quando ali os primeiros discípulos começaram a se conectar a Cristo, mais para frente nós vamos ver Daniel, André, os primeiros discípulos, né, se ia chegando a Jesus, e Jesus agora pegando esses homens, treinando esses homens, e parece que essa história se repete, né? É que Kenneth Reagan, a unção que estava sobre ele, afetando muitas pessoas lá nos Estados Unidos, inclusive Pastor Bud. A Pastor Bud teve uma convocação de Deus, uma visão de Deus, né, para trazer essa palavra no Brasil. E Pastor Bud, quando pisou no Brasil, começou a aparecer os primeiros discípulos, né, que era Sâmia, Apóstolo Guto, Maneco, a diretoria hoje do ministério, né? Inclusive o pastor Eliezer foi afetado, né, por essa palavra, por essa visão que foi implantada aqui no Brasil. E nós hoje, né, como o pastor Beto falou, nós somos alcançados, né, por essa visão, por essa obediência, esse sim que eles deram ao Senhor, né? Muito interessante você comentar sobre Jesus ter chamado pessoas para ajudarem a realizar essa visão. E Amém. Todos eles praticamente eram pessoas desacreditadas, a maior parte sem instrução. Verdade. Né? Apóstolos que eram anteriormente pescadores de peixes, mas cobradores Jesus, de impostos, mas Jesus disse que iria transformar a vida daqueles homens de um tal modo que eles seriam pescadores de homens, né? Amém. Então, homens simples, mas que Jesus compartilhou uma grande visão no coração deles. E o que me chama a atenção, pastor João e pastor Fabrício, foi o fato de Jesus, entendendo que era filho de Deus e que tinha uma grande visão, gerar oportunidade para eles. Acreditar neles. Mesmo Jesus bem sabia disso, das limitações e da incapacidade daqueles homens, Jesus acreditou neles. Não é interessante porque anteriormente, eu era uma pessoa não sem instrução como aqueles homens eram, mas para fazer o que eu faço hoje, eu me achava totalmente incapaz. Mas uma pessoa acreditou em mim, né? Pastor Eliezer, Geórgia, acreditou em mim, me gerou oportunidades que para mim na época eram desafiadores, assim como hoje. Pastor Eliezer sempre nos cutuca, sempre nos empurra, né? Sempre aparece um desafio ou outro, porque eles nos veem além daquilo que nós estamos nos vendo, mesmo que não acreditemos em nós mesmos, mas o pastor Eliezer acredita, não é, para o cumprimento também dessa visão aqui nesse território, nessa cidade e também nessa região, né? Eu acredito que como eu, pastor João, pastor Fabrício também eram totalmente desacreditados, não é? Se sentiam incapazes. Não é, pastor Fabrício? O que você tem a falar sobre isso? Fala um pouco da tua história aí para nós. Mas como o senhor está falando, pastor Beto, pastor João, né? Você vê a importância, né, da visão, né? Kenneth Reagan, né? Com a visão que Deus colocou no coração dele, né? Instituir a escola Rema, pastor Bud estudar, ser discipulado pelo Kenneth Reagan, pastor Bud ter a visão de vir para o Brasil para trazer essa palavra da fé, para libertar esse povo, e todos que foram afetados, né? Eu vou falar mais do pastor Eliezer, né? Porque eu sou novo daqui de todos vocês, né? Cheguei aqui na igreja foi em 2015, então... E assim, você vem de um contexto totalmente, às vezes, né, deturpado da palavra de Deus, né? Infelizmente, de doutrinas que homens expõem, né? Não a doutrina bíblica, né? Não a visão, né? E algo que sempre, quando eu comecei no Verbo da Vida, né? Eu olhava para o pastor Eliezer, né? Eu falei, rapaz, ele é bem diferente de todos os pastores que eu conheci, né? Ele é muito diferente. E fui vindo, comecei a vir. E depois de um tempo comecei a caminhar junto com o pastor Eliezer. E algo que eu sempre percebo no pastor Eliezer, estava até comentando com o senhor ontem, né, pastor Beto, a gente indo para casa, né, a gente falando que, né, pastor João, estava falando com o pastor Beto ontem. Nós conversamos no carro, né, ele falou assim, você vê como que a visão está tão impregnada, né, no coração do pastor Eliezer.
E é isso que a gente vê nitidamente, que eu também vejo, é um homem Amém. que tem um coração grandioso, é um homem que tem um amor, fé, é algo que eu olho para ele assim, eu vejo como um trator da fé. E eu vejo a importância dessa visão que ele carrega até hoje, né? Através do pastor Bud ter passado, a importância dele que através dessa visão, quantas pessoas têm sido levantadas, né? Eu era uma das pessoas que o que eu faço hoje, eu nunca me vi e não me vejo até hoje capaz de fazer. Mas o pastor Eliezer e a mama Georgia, né? Sempre vendo algo em nós que eu não vejo, muitas vezes cutucando a gente, né? Vai lá, né? Vai lá, você pode, vai lá, cara. Não é para você fazer, é você mesmo. O Espírito Santo falou que é você, então é você, do pastor. Mas e a gente vê, né? Que a importância da visão bem firmada, da visão sendo comunicada a todos nós. Você vê que em todas as reuniões de líderes e colaboradores, o pastor sempre tem comunicado, né, essa visão. E eu pego para a minha vida, né? Converso até com a Tânia às vezes, eu pego muito para a minha vida questão do quê? Da importância, né? De nós falarmos as mesmas coisas, né? Isso. Como o pastor Eliezer, né? Nós temos a visão do Ministério Verbo da Vida, né? Que é a visão geral, mas também temos a nossa visão aqui, né? Local, que é para a Igreja Verbo da Vida Taubaté e para todo o Vale do Paraíba, né? E eu vejo essa importância, né? Da comunicação que o pastor sempre tem falado. Cara, pega a visão, pega a visão. Se você estiver pegando a visão, fica tranquilo que tudo está suprido, tudo vai bem. E me veio assim também a importância, né, que você vê quando Deus falava, né, com grandes homens, né, Noé, quando foi construir a arca, Moisés, tal, todos eles, você vê Noé, né, Deus falando todas as instruções como era para ele seguir a arca, né, em todo momento ali. Sim. E eu vejo o pastor Eliezer fazendo tudo que Deus tem falado, é isso, e ele transmitindo a nós para que a gente também venhamos fazer tudo como ele está fazendo, né, sendo os discípulos dele, né, fazendo, sendo. E eu vejo assim no pastor Eliezer e na mama Georgia, né, todos nós aqui a gente tem aprendido isso, aquela firmeza no pastor Eliezer, né? Não negocia por nada. Isso, não, ele fala, né, nas reuniões, mas ele fala assim, ninguém pegar junto comigo, vai eu e minha família. Mas eu vou fazer tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E como o senhor também falou, questão da como eu estava, né? Você hoje eu vejo a visão, vejo a igreja, Verbo da Vida, eu vejo o Rema. O Rema também foi um divisor de águas na minha vida que transformou toda a minha vida. Antes eu pensava que Deus matava, eu pensava que Deus fazia isso, fazia aquilo. E no Rema eu vim aprender que Deus é bom em todo o tempo, vim aprender sobre o caráter de Deus, vim aprender a realidade da nova criação, quem eu sou hoje em Cristo. Então tudo isso, né, foi nos conduzindo, vem me conduzindo até aqui, né, pastor Beto, pastor João. Sim, né? sim. É importante entendermos que a nossa visão tem 3 aspectos. A visão do nosso ministério, né? Ela pode ser dividida em 3 pontos. A visão geral, que foi a visão que o pastor Bud trouxe juntamente com a sua esposa Jen aqui para o Brasil. Aí tem a visão doutrinária, a forma como cremos, né? E tem a visão local, que é o que o pastor Eliezer está estabelecendo aqui. É interessante isso que você estava comentando, pastor Fabrício, porque em nossas reuniões, as nossas reuniões me faz lembrar de conferências de ministros, né? E normalmente quem fazia a abertura da conferência de ministros era o pastor Bud, e ele sempre mencionava 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, que diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Essa era a abertura das nossas conferências de ministros, porque o pastor Bud sempre enfatizava sobre a importância de não nos desviarmos desta visão ou de não negociarmos essa visão com nada. Por quê? Porque o Verbo da Vida tem uma forma de ser, né? Sim. Tem um comportamento, tem um jeito de ser, que a gente pode resumir isso ao espírito da fé, né? Sim, existem alguns valores que regem o nosso ministério. Inclusive, se você não sabia e você faz parte do nosso ministério, eu quero compartilhar com você aqui alguns valores que regem o nosso ministério: vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificar pessoas, excelência, vida abundante,
dentre outros. Talvez algumas pessoas questionem a nossa forma de ser, por que falamos como falamos, por que somos como somos, por que nos comportamos como nos comportamos. Nós somos o que somos, por quê? Porque nós decidimos abraçar essa visão, nós decidimos abraçar esses valores que regem, né, o nosso ministério. Então, da nossa boca, nós fomos educados assim, desde Pastor Bud, Apóstolo Guto, Apóstolo Eliezer, nós fomos educados a não falarmos incredulidade, não falarmos negativo. Não é? Então, para uma pessoa que não tem esse tipo de cultura cristã, né, o que vem de um outro contexto, mesmo sendo cristão, mas do contexto de um outro ministério, que está muito mais adaptado com a vida que ela tinha anteriormente no mundo. Quando a gente fala do jeito que fala, parece que a gente é muito egocêntrico, né? Presunçoso, a só falarmos fé, a só chamarmos a existência aquilo que não é como se já fosse, a nos comportarmos de uma forma como se já tivéssemos recebido, darmos ações de graças em todo o tempo, celebrarmos, festejarmos, isso, não é? Corrermos. Eu me lembro, compartilhando aqui com vocês, que uma das primeiras vezes que eu fui, se não a primeira vez que eu fui num culto da Igreja Verbo da Vida em Natal, Rio Grande do Norte. Para quem não sabe, eu sou natural de Natal, Rio Grande do Norte. No primeiro culto que eu fui lá, pastor Marcos Antônio, carinhosamente chamado de Marquinhos, né, que eu até mencionei aqui, que foram um dos primeiros discípulos, foi um dos primeiros discípulos do apóstolo Bud, né? Era ele que estava pregando no culto e de repente, irmãos, ele falou algo assim que o povo recebeu com tanta alegria, que teve um irmão que saiu correndo na igreja. E eu estava assim, eu estava mais próximo do portão, assim, a igreja, a distribuição das cadeiras era daquele modo que fica, né? Como um luau, assim, né? O palco ficava como que na lateral da igreja, né? E de modo que eu estava próximo, okay, na minha direita, a porta de entrada da igreja. Aí um irmão saiu correndo. Quando ele saiu correndo, que ele passou assim na frente do pastor Marquinhos, na hora, eu olhei assim para o portão, para a porta da igreja, imaginando que algum assaltante estava ali, algum ladrão estava ali, alguém armado estava ali. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? E aquilo, de uma certa forma, me chocou, mas me deixou com a pulga atrás da orelha. Por que ele agiu como ele agiu, né? A princípio eu pensei assim, eu não volto mais nunca para essa igreja. Mas aquela pulga atrás da orelha, né? Aquele certo incômodo, né, em mim, né? Por que ele agiu como ele agiu? E você percebeu também uma alegria, né? Uma expressão de alegria nas pessoas. Contagiante, né? Né? Porque eu não sei contar vocês, né? Mas no ministério que eu fazia parte, o culto abençoado era aquele que se chorava, isso, né? Chorava que se pranteava, e estava ali todo mundo com aquele rosto, né? Aquele rosto de abatimento, né? E quando eu cheguei no Verbo da Vida, uma das coisas que mais me chamaram a atenção era a alegria, o mover do Espírito, a prontidão no serviço, não é? Eu não sei se aconteceu com vocês isso também, mas comigo aconteceu, né, pastor João? Isso. A antiga igreja, onde eu estava, era exatamente assim. O culto só foi bom, só foi top, só foi aquele up, né? Quando o povo chorava, os ministros choravam, né? Os ministros de louvor, quem estava pregando a palavra, o povo chorava. Quando chegava aí, rapaz, é que o culto foi top mesmo. Não é? E um outro detalhe também, pastor Fabrício, eu não sei se antigamente contigo era assim, mas eu fui educado, por exemplo, que para a pessoa ser batizada no Espírito Santo, ela tinha que, primeiro, tinha que no mínimo ser a vontade de Deus, que ela fosse batizada no Espírito Santo. Se ela não fosse batizada no Espírito Santo é porque não era a vontade de Deus. E tinha o tempo certo, né? Tinha o dia certo, o tempo certo, mas no mínimo ela tinha que passar 40 dias jejuando. É verdade. 40 dias jejuando, era jejum e oração, e se congregando, e sabe, não cumprindo à risca aquelas chamadas tradições humanas também, né? Aquela forma humana de conduzir. Porque a gente vê que isso não é bíblico. Uma pessoa, por exemplo, que é nascida de novo, que é filha de Deus, está qualificada para ser cheia do Espírito. Sim, pessoal. Né? Para ser batizado no Espírito Santo. Mas por eu não entender isso,
meu Deus, por muitos anos eu deixei de receber Eu também. o batismo do Espírito Santo, né? Não sei como era o teu contexto, mas o meu foi assim. Depois que eu vim entender que era a vontade de Deus me batizar naquele dia que eu estava habilitado, independente do que eu tinha feito, ou se tinha jejuado ou não. Né? Isso. Aí destravou aquilo, rapaz, eu fui batizado. Isso me abençoou muito. Não sei quanto a você, pastor Fabrício. Foi assim também contigo? Comigo, pastor Beto, eu vim até no momento que eu estava aqui no Verbo da Vida, eu tinha ainda aquela... Falei, não, eu não posso. Não, quem sou eu para receber isso? Não, isso é só pastor da igreja. Porque nas outras igrejas eu imaginava que era só o pastor. Eu nunca tinha aprendido sobre o batismo no Espírito Santo. Tanto é que quando eu comecei a vir no Verbo da Vida, eu vinha que sempre fazia, né, o convite, né, para você ir lá, quem não é batizado no Espírito Santo, mas eu nunca levantava a mão. Falei, não, isso não é para mim não, hoje não é desse... Daí eu ficava... Não é hoje, né? Esse não é o dia, não. Daí eu ficava assim, não, isso não é para mim não é possível não é fácil, assim, qualquer um que vai lá recebe. A minha mente ficava assim. Eu não me arrepiei, né? É, mais ou menos isso. E eu fiquei quase uns 6, 7 meses. Daí, a minha esposa na época era minha noiva, a primeira igreja dela foi o Verbo da Vida. Ela foi lá, quem até impôs as mãos nela foi a Mama Georgia, recebeu, eu fiquei assim, não é possível. Acho que ela tá inventando isso, cara. Daí eu falei, a Tânia tá inventando. E eu fiquei. Daí teve um dia eu falei, daí teve um irmão, um diácono lá que me pegou e falou, não, cara, vamos lá. Daí eu fui, e nesse dia, quando eu fui, o pastor ministrando falou, você só vai só receber, você vai vir as línguas, você vai falar. E eu comecei ali, no momento eu comecei a falar, daí eu ficava assim, falei, não, tá errado, não é assim não. E eu vi que era muito fácil, né? A partir do momento que você nasce de novo, você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já pode receber o batismo do Espírito Santo. E aquilo ali para minha vida depois foi libertador, porque tantas coisas, você tem tantos benefícios, né, da oração em línguas, né, do poder do Espírito Santo, você ter essa convicção, você vê tantas coisas boas acontecendo na sua vida, né, e a gente fica privado às vezes por ter uma consciência, né, doutrinada erradamente, né? Nada errado. É, exatamente. Tem esse culto agora de terça-feira, o pastor Vavá ministrou lá em Caçapava, foi um culto poderoso lá. E nós... Eita, imagina. Tem uma irmã lá, ela recebeu... O segundo culto dela, recebeu Jesus, né? No culto anterior. No segundo culto dela, ela foi mais de 30 anos de uma outra religião. Ela praticamente ela é nova convertida. E no segundo culto dela agora, eu aqui chegamos até ela, abrimos a Bíblia, explicamos como é o batismo do Espírito Santo, tudo. Pronto. Segundo culto, pastor Beto. Ela já foi batizada, pegou e recebeu. Olha só que bênção. Queremos deixar bem claro para você que está nos assistindo que nós não somos contra jejum. O jejum tem o seu lugar, mas você precisa entender que jejum não muda Deus, muda você. Né? Não somos contra oração. Oração é importante e dispensável. Nós não somos contra uma vida de santidade. Né? Mas a gente precisa colocar cada coisa no seu devido lugar e termos também a consciência correta, o entendimento correto sobre cada um desses pontos que nós mencionamos aqui. Mas, de fato, se você é nascido de novo, você já está habilitado para receber o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Existe um texto, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, verso 10, aliás, a partir do verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, né, para que ninguém se glorie. Aí o verso 10 diz, porque somos feitura sua, né, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Então, nenhuma obra que o homem faça irá o tornar merecedor das bênçãos de Deus, o que envolve também o batismo do Espírito Santo, né, com evidência de falar em outras línguas, e também, por exemplo, a cura. Né? A cura já está disponível. Esse é um outro valor também, né? do nosso ministério, e é algo completamente bíblico, né? Então, por isso que nós fazemos, talvez algumas pessoas questionem, por que nós em todos os cultos fazemos convites para que as pessoas elas recebam cura? Porque nós cremos que cura é a vontade de Deus e que Deus cura hoje, né, através do nome de Jesus, imposição de mãos. O poder de Deus pode se manifestar na vida de alguém, no corpo de alguém, e essa pessoa ser completamente curada. Um detalhe muito importante em cima de tudo aquilo que a gente está falando aqui, rapidinho, pastor João, é que tudo isso nós aprendemos
No Rema. No Rema. No Rema. No Exatamente. Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, né? Que é no Centro de Treinamento Bíblico Rema que nós aprendemos, inclusive, a nossa visão doutrinária, né? Você, por exemplo, que faz parte do Ministério Verbo da Vida e ainda não fez o Rema, meu querido, não perca mais tempo. Faça o Rema e fique inteirado, conheça a nossa visão doutrinária, até para você entender como funcionam os nossos cultos e como se comportar também positivamente nos nossos cultos. Pois Amém. não, pastor, fala. E também no Rema a gente aprende, né, sobre essa questão de cura, que é da vontade de Deus curar todos, né? Sim. Antes eu fui ensinado errado, de que Deus cura uns, cura uns e outros não. Que é da vontade de Deus que uns padeçam enfermidade para aprender alguma coisa, crescer em alguma área, que é a maneira de Deus corrigir a gente. Mas quando a gente olha pela palavra, que Deus ele de fato nos corrige através da palavra, né? Verdade, verdade. E que essa questão de cura é da vontade do Senhor curar todos. E como o pastor Beto falou, né, esses valores, né, do Verbo da Vida estão todos inseridos lá no Rema. Sim. Coração para servir, fé, cura, Isso mesmo. E outros valores, né? É no Rema que a gente aprende sobre as realidades da nova criação. Isso. Que a gente aprende sobre fundamentos da fé. Unção. Que a gente aprende sobre unção, que a gente aprende sobre a autoridade do crente, sobre o fruto do Espírito, Cristo, aquele que cura, manifestações do Espírito, caráter de Deus, ministério prático, enfim, gente. Olha, o Centro de Treinamento Bíblico Rema é uma verdadeira bênção, né? Nós não estamos fazendo aqui propaganda enganosa, não. Não é um curso comum, é um curso extraordinário, é um curso sobrenatural, não é um curso teológico onde a pessoa simplesmente vai aprender a informação da palavra. Não, a pessoa vai colocando essa palavra em prática e no dia a dia ela vai experimentando do que está escrito. A Bíblia, por exemplo, nos diz que tantas quantas forem as promessas de Deus, né? Nele, ao sim, por ele um amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então já há o sim dele no que se refere às promessas dele para a nossa vida, porque nós estamos em Cristo, e é em Cristo que nós somos libertos, é em Cristo que nós somos curados, é em Cristo que nós somos santos, né? É essa confiança também nele que nos faz servir com tanto empenho, amor, com tanta excelência. Esse valor, por exemplo, do nosso ministério, a excelência é muito importante, né? Porque dos valores, né? Sim, do nosso ministério. Eu me lembro que no ministério que eu fazia parte, havia umas famosas gambiarras, né? E aquele jeitinho conhecido, né? O jeitinho brasileiro de ser. Então as pessoas não eram pontuais, né? Fio, cabeamento, tudo remendado. Até culto, né, pastor Beto? O pessoal falava, vamos falar que o culto começa às 7h30, mas de fato a gente começa às 8h. Porque tem um povo que vai atrasar. É verdade, é verdade. Vamos começar às 7h30, vamos dizer, né? Na verdade, vamos dizer que começa 7h30, até 8 horas o pessoal chegar e a gente começa às 8h. Até no comecinho do pastor Bud aqui no Brasil, o pessoal falava para ele, pastor Bud, vamos falar que começa tal horário e a gente começa tal. Ele, não, se a gente fala que vai começar tal horário, vai começar tal horário. E pastor Eliezer trouxe isso para São Paulo também. Exatamente. Esses mesmos princípios, né? Porque se a gente fala que o culto vai começar às 19h30, mas a gente começa às 20 horas, então a gente já está pecando. Porque a gente está mentindo. Né? Nós estamos sendo íntegros com a palavra, né? Precisamos ser íntegros com a palavra. A integridade é um valor do nosso ministério, né? Integridade é ter valores, é ter princípios e procurarmos andar nesses valores. Na verdade, andarmos nesses valores, né? Andarmos nesses princípios. E é por isso, né, pastor Beto, desculpa só interrompendo, que chama Centro de Treinamento Bíblico, que vai treinar o nosso caráter, vai aprimorar, vai trazer esse treinamento, né? E lembrando, gente, que Rema é para todas as denominações. Né? Nós temos aqui, recebemos no Rema alguns pastores que inclusive trouxeram as suas ovelhas e já tem testemunho de que essas ovelhas estão frutificando em suas igrejas. Essa palavra, esse treinamento está treinando esses irmãos e esses pastores que está sendo um alívio para eles em suas igrejas. É benção demais. Rema é benção. Inclusive, já que estamos falando sobre o Rema, quem pode fazer o Rema? Se você é nascido de novo, se você tem a partir de 16 anos, se você sabe ler e escrever, você está habilitado para fazer o Rema. Muito bom. Não precisa ser membro do Verbo da Vida
para fazer o rema. Qualquer outra denominação, se você faz parte, você pode fazer o rema. Mesmo você que é pastor, mesmo você que é bacharel em teologia, independente da sua formação eclesiástica, eu convido você a vir participar, a assistir uma aula do rema. Você vai ver que é diferente. Eu te garanto que você não será mais o mesmo. E esse Amém. encontro, esse tempo, vai despertar em você o desejo de, durante 2 anos, se expor a essa palavra, a palavra da fé. Que isso faz parte também, queridos, da nossa visão, né? Qual é, resumindo, a visão geral do nosso ministério? É a palavra da fé. Isso. Né? Que é uma visão bíblica, não é isso? Romanos capítulo 10, não é, pastor Fabrício? Romanos 10, verso 8, a Bíblia diz: mas que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé. Olha o que Paulo diz: esta é a palavra da fé que pregamos. Se com teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e com a sua boca fizeres confissão para a salvação, serás salvo. Porque com o coração que se crê para a justiça, é com a boca que se faz confissão para a salvação. Nós não falamos, queridos, para darmos umas de papagaios, não. Nós falamos porque o nosso coração está cheio da palavra de Deus. Não é simplesmente uma confissão positiva, né? No sentido negativo de ser. Mas é confessarmos a palavra, que por sinal Deus é positivo. Exatamente. Não é? Então é nós confessarmos aquilo que nós cremos. Então, se Deus, a gente crê que cura porque está escrito, então eu vou confessar que eu sou curado. Se eu creio que eu sou próspero, independente de como eu estou financeiramente falando, mesmo meu nome estando no negativo, ou a despensa da minha casa estando vazia, eu vou confessar que sou próspero, eu vou confessar que sou provido. Isso não é loucura. De uma certa forma, para a mente natural, né? É muito louco. Racional, é loucura. Mas o evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu não sei se tu estranhou, pastor Fabrício, quando você chegou no Verbo da Vida, né? Essa questão de todo mundo tá falando o que crê, falando o que crê. Pastor, como eu estranhei, né? Às vezes falando do rema, né? Eu lembrei o pastor João comentando do rema, o senhor também falando do rema. A igreja, né? Quando eu cheguei também, falando muito fé, falando. Eu lembro de uma vez o pastor Eliezer falando, chegando os ar-condicionado, eu olhava e falava: rapaz, não tem ar-condicionado ali. Que loucura, a minha mente graças a Deus pelos ar-condicionados, Senhor, graças a Deus, não é? Não tinha mais ou menos isso, calor. Daí eu olhando assim, eu falei: nossa, esse pastor é muito louco, né? É muito doido, né? E ele de blazer, viu? Então. Suando, sabe? E falando isso, eu falei: rapaz, só que eu não entendia, né? Eu não entendia, mas hoje a gente vê, né, que a palavra, você vê assim, você fala: rapaz, isso não é para... Daí algumas pessoas pensam: não, mas eu não posso falar essa palavra, eu não posso dizer. E no rema, ele te traz todas essas instruções, falando assim, mostrando quem você é em Cristo, né, pastor Beto, pastor João? O que somos, o que temos. Você vai aprender o poder que há no nome de Jesus, que isso foi libertador também para minha vida. Você entender a autoridade do crente, que independente se você tem um trabalho, se você tem uma posição social muito alta ou não, você tem autoridade, porque Jesus Cristo nos colocou numa posição, nós estamos acima. Então tudo isso foram valores, né, que eu fui adquirindo também através do rema, através da nossa visão também. E você vê como que a importância, né, de todas essas matérias do rema. São 2 anos que a gente estuda. Eu vou falar para você, querido, é um tempo maravilhoso que você vai aprender a palavra de Deus, a doutrina de Deus, a palavra mesmo de Deus ali firmada, algo que vai transformar a sua vida, como transformou a minha, do pastor Beto, pastor João e de todos que estamos aqui. Nós sempre vamos falar do rema, né, pastor Beto? Porque é um divisor de águas na nossa vida. Uma matéria, todas as matérias me chamaram muita atenção, mas justiça de Deus, caráter de Deus me chamou muita atenção. E o ministério prático também, questão de servir, né? Que eu na minha mente era assim, só servia quem estava embaixo, pastor, esposa, não serve. Mas quando você vem para esse ministério, eu ficava vendo assim, eu via a diretora, que na minha época foi a Mama Georgia, né? A vice foi a Débora, né? Eu via ela servindo os alunos ali, com todo amor, com todo cuidado. Eu falei: rapaz, aqui eu estou no céu. Eu estou no céu, aqui é um lugar totalmente diferente. E falando até também um pouco, né, também até do caráter do nosso pastor, né? Sim. Que foi algo que me impactou e chamou muito a minha atenção também.
da questão da integridade do pastor Eliezer, da Mama Georgia, desta família, que foi algo como eu cheguei, né, cheguei desacreditado de todos os homens, não acreditava mais em homem nenhum, mas a gente começou a ver na vida do pastor Eliezer, que ele não somente falava, mas ele praticava, né? Ele nos ensinava fazendo, não somente falando, né? Com um exemplo, isso, pastor João. A Mama Georgia, a mesma coisa. Isso. Eu tenho isso no meu coração, eu até quando eu ministro lá em Tremembé, quando eu estou ministrando em Tremembé, eu sempre falo isso, questão de servir. Eu tenho algo no meu coração que está guardado. Eu fui no Rema mesmo, né? A Mama Georgia era a diretora lá, e foi lá quando a gente ia ministrar a palavra, né? Daí a gente foi arrumar salas, eu também fui lá para ajudar, e eu vejo uma mulher no degrau ali, esfregando com uma espátula, arrancando a cola que tinha ali, que tinha um carpete, um tapete, eu não lembro o que era. Daí quando eu vi, era quem? A Mama Georgia. Eu falei, meu Deus, eu tô no melhor lugar do mundo, porque... É interessante esse ponto que você está tocando, pastor Fabrício, porque eu me lembro que a visão que eu tinha de pastor era de uma pessoa inacessível. Intocável, né, pastor? É isso mesmo. Intocável. Isso foi algo que me chamou muita atenção no nosso ministério, particularmente a vida do pastor Eliezer, a vida da Mama G, que eu quero aproveitar essa sua deixa para tocarmos um pouco. Você vê, gente, o tempo voa, né? O tempo voa, né? A gente conversando aqui, o tempo vai passando, vai voando. Eu quero tocar sobre um aspecto da visão, e não menos importante, não é, que é a visão local, né? Você vê que um aspecto acaba dependendo do outro. A visão local depende da visão doutrinária, que depende da visão geral, né? E a visão local para essa cidade, não somente para essa cidade, mas para essa região do Vale do Paraíba, quem trouxe essa visão foi o pastor Eliezer e a Mama Georgia, né? É uma visão gigantesca, né? Eu não estou aqui desde o comecinho, desde que o pastor Eliezer veio, mas o pastor João está aqui como uma testemunha viva disso, do quanto a Igreja Verbo da Vida aqui nessa cidade tem crescido, né? Já vai na terceira mudança. É a segunda ou terceira mudança? Terceira mudança. A terceira mudança, mas como o pastor tem sempre dito, nós não paramos por aqui, né? Nós estamos indo rumo ao campus, né? Que vai ser um lugar imenso, que vai receber milhares de pessoas, né? E que vai ser uma central de distribuição de todos esses valores que regem o nosso ministério, né? É importante entendermos esse aspecto da visão local, porque cada líder tem estratégias locais, não é? Cultura diferente, cidade diferente, povo diferente. Exatamente, né? Exatamente. Porque quando um líder chega numa determinada região, algo que ele não pode desprezar é a cultura do local, né? Claro que se o modo de agir das pessoas ferem daquilo que a palavra de Deus diz, o líder não vai negociar. Sim. Isso. Mas existe uma cultura que deve ser respeitada, deve ser preservada, e em cima daquela cultura se é estabelecido a visão. E Deus também move o coração do líder, né? Do pastor para estratégias locais, aquilo que vai funcionar naquela localidade. É muito importante entendermos que o que funciona numa determinada localidade pode não funcionar na outra, né? Existe também um livro maravilhoso do Kenneth Hagin chamado Planos, Propósitos e Práticas. Se você ainda não leu esse livro, invista neste livro para você entender um pouco mais disso. Que para cada plano existe um propósito e existem práticas, né? Diferentes. Então, não fugindo, claro, dos princípios da palavra de Deus. Mas para essa localidade, para essa cidade, para esse vale, existem estratégias, né? Deus tem trazido ao coração do nosso pastor diversas estratégias. O pastor tem trazido o Rema para cá, né? O pastor está com muitas ideias. Por exemplo, esses podcasts também faz parte da visão. Isso, faz parte. Não é local do pastor. Esse prédio enorme que nós estamos hoje, pequeno se comparado ao campus, né? Mas esse prédio enorme que nós temos hoje, estamos hoje, é um prédio com uma estrutura maravilhosa, onde o apóstolo Eliezer já tem uma visão determinada, já definida, sobre cada espaço aqui deste lugar, e tudo visando a expansão do reino de Deus, né? Então, para que as pessoas dessa localidade
elas sejam alcançadas, é preciso seguir uma inspiração para esse local. Isso, né, pastor João? exatamente. É preciso seguir uma inspiração para este local. Isso é sabedoria. Aham. Eu acredito que a sabedoria de Deus flui dessa forma, a inspiração do Espírito. É por isso que o Espírito de Deus nos guia para isso. Né, pastor João? Exatamente. Tem uma frase que eu notei esses dias, né? Que um dos ministros dizia assim, que nós só começamos quando Deus já terminou. Né? Como um arquiteto mesmo. Quando o arquiteto ele termina, aí que o pedreiro ele vai começar aquela visão que o arquiteto ele já viu tudo pronto. Muito né? bom. Ou um prédio, uma casa, uma mansão. Então ele já viu aquilo, ele passou aquela visão para o pedreiro, mostrou a planta e disse, vai ser isso, isso e isso. Pronto, foi exatamente o que Deus colocou, né? Soprou no coração do nosso pastor Eliezer. Essa visão aqui para Taubaté, esse campus, já está lá no coração dele. E nós só estamos fazendo o que Deus já colocou, né, no coração da nossa liderança. Sim. E uma das coisas que eu aprendi, né, pastor Beto? A gente nunca deve chegar numa visão, numa igreja e falar assim, o que é que essa visão, o que é que essa igreja pode fazer por mim? Não, é o contrário. O que é que eu posso fazer por essa visão? O que eu posso fazer? Me empenhar, trabalhar, dedicar, ajudar aquele pastor a construir o sonho que Deus colocou no coração dele. Quando eu vim para São Paulo, e o pastor Eliezer, né, você já sabe disso, eu era baterista de heavy metal. Eu tinha um sonho. Baterista de heavy metal. Eu tinha um sonho de gravar com uma orquestra, né? E eu lembro uma vez, a gente estava, acho que foi 2008, nós estávamos lá em São Paulo, né? Lá em Belém, Celso Garcia. Um dia eu falei para ele sobre isso. Falei, rapaz, eu tenho uma vontade ainda. Aí passou o Lesé, eu lembro que ele falou para mim algo que eu guardei até hoje, ao qual na verdade, eu deixei esse sonho meu para lá, né? Ele falou assim, uma vez o Guto falou assim, sonha o sonho do teu líder, que Deus vai ajudar você a sonhar o sonho que ele tem para você. Embora era algo meu, não era algo de Deus, essa questão de tocar com uma orquestra, né? Mas eu comecei a sonhar o sonho do pastor Lesé, de construir essa visão. E aquilo que Deus tinha como um chamado de Deus para a minha vida, né? Pelo fato de eu me empenhar e dedicar ao pastor Eliezer em Mama, Geórgia, a cumprir o plano, o chamado de Deus para ele, chegou um tempo que Deus me levantou para o ministério, né? De repente tem pessoas aqui nos assistindo, né? De repente você está se associando a uma liderança lá na sua igreja, de repente você até sabe que tem um chamado, mas nunca vá se associar à tua liderança, porque é necessário você estar debaixo de alguém, estar debaixo de uma visão, debaixo de um líder. Então nunca se associe a ele somente pensando em meu chamado, meu ministério, meu dom, não. Primeiro você vai ajudar, se empenhar, dedicar o teu pastor a cumprir a visão que Deus deu para ele, e no meio do caminho Deus vai te levantar, que é o que está acontecendo aqui em Taubaté, né? Muitos pastores, muitos ministros estão sendo levantados, porque o povo está pegando com essa visão, né? Ajudando a nossa liderança a cumprir esse plano de Deus, né? Os pastores pegando junto com o pastor Eliezer, se associando, né? Por estar debaixo dessa cobertura, né? Pode terminar. Você falando questão disso, né, pastor João? Questão, né, da gente estar banhado nessa visão, né? E você vê quando você sonha a visão do líder. Isso. E você deixa o seu sonho de lado, né? A gente até aprende até com Jesus Cristo. Jesus Cristo teve a vontade dele, né? Mas ele fez a oração por 3 vezes. Passo de misticares. Mas ele falou, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E é o que eu aprendo também. Eu também tinha meu sonho, também deixei de lado o meu sonho, porque... E tudo que eu faço hoje, eu penso assim, cara, o que eu posso estar fazendo melhor para ajudar a igreja, para cumprir a visão do pastor que Deus deu ao pastor Eliezer e a Mama Geórgia. E é interessante que tudo que você pensa, tudo que eu penso na igreja. Na igreja. Tudo que eu vou fazer é igreja. A nossa vida gira em torno mesmo. Você vai comprar uma roupa, mas é isso mesmo. Está apresentando melhor. Quando eu servia, eu não pensava nem comprar roupa para mim. Eu falava, não, vou comprar roupa de acordo com o diaconato quando eu servia no tempo. Mas você fica tão impregnado que você só é igreja. Não, é interessante isso que você falou, porque a visão local tem um padrão também, não é? Sim. Tem uma forma de ser. E padrão é bíblico. É isso mesmo, pastor. Perfeito. Agora, algo maravilhoso. A gente está quase terminando, gente. O tempo estourou.
Mas algo maravilhoso que chama muita atenção, chama minha atenção muito do pastor Eliezer, é que o pastor Eliezer, ele nunca trabalha com imposição, né? Mas sempre por inspiração. Tanto ele quanto o Mamagê, eles nos inspiram. Então, estar debaixo da cobertura espiritual deles, para nós, é uma segurança, não somente no aspecto de proteção, né, espiritual, mas também porque nós somos encorajados, nós somos estimulados por eles, exatamente para o cumprimento dessa visão. Então, nos traz segurança no sentido também de um homem, de um casal íntegro, de pessoas corretas. Estávamos conversando por esses dias, né, que hoje, infelizmente, vários cristãos estão desapontados com liderança, muitos deles estão deixando de se congregar, né, por perderem a referência da sua liderança, que por uma razão ou outra pecaram, falharam, caíram, e existem muitas pessoas, é o que nós chamamos desigrejados, né? E até orando, Senhor, me sinaliza, me conduz para uma igreja correta, que prega a palavra correta. Líderes íntegros, líderes nos quais eu posso me espelhar. Então nós temos essa segurança, nós temos líderes íntegros, líderes que nós podemos nos espelhar, que é o apóstolo Eliezer e Geórgia, que a vida deles é o que tem atraído tudo isso. Tudo que estamos vivendo hoje é resultado da vida deles, da fidelidade deles, da integridade deles, de modo que nós somos muito gratos a Deus por tudo aquilo que tem acontecido conosco, né? E é só o início. Sim, é verdade. Tudo aquilo que Deus vai realizar. O pastor Beto falando sobre isso, né? De pessoas que foram decepcionadas, que foram machucadas, feridas por erro de liderança. Nós estamos, eu, pastor Fabrício, nós estamos vivendo uma realidade isso hoje, né? Pastor Fabrício à frente do ponto de pregação lá em Tremembé e eu lá em Caçapava, nós recebemos pessoas lá, né? Que estão exatamente assim, foram decepcionadas, machucadas, feridas por causa de erro de liderança, que deixaram de ser padrão, modelo, exemplo, né? Mas glória a Deus pela nossa liderança. A gente olha para pastor Eliezer e Geórgia, a gente vê lealdade, vê caráter, vê fidelidade, firmeza, vê amor. Exatamente, um homem para carregar uma visão dessa. E pastor Beto, eu sei que o pastor Beto está há mais tempo caminhando com o pastor Eliezer do que eu, né? Conhece mais tempo que eu estou 15 anos caminhando com o pastor Eliezer, nunca vi um escândalo, nunca vi algo errado, mas há 15 anos eu confio a minha vida a ele, minha família, nós servimos eles com alegria mesmo, porque nós vemos exatamente isso aí. Alguém que é padrão para nós, que é exemplo, modelo para a gente seguir, né? Mas é mesmo. Quer falar? Pastor Beto, rapidinho, está acabando já, né? O senhor falou questão que não tem a imposição, né? E foi isso mesmo, assim, que me trouxe deixar toda a minha vida, deixar todos os meus planos e seguir. Deus comunicando ao meu coração, eu falei, em nenhum momento o pastor Eliezer ou a mama Geórgia falou, você tem que fazer isso, isso, isso. Em nenhum momento. Eu que cheguei a comunicar para ele, pastor, estou aqui para servir o Senhor 100%. Estou aqui, o senhor precisar, senhor, a mama Geórgia, então, se o senhor precisar em qualquer área, eu estou aqui para servir. Estou abdicando toda a minha vida. Amém. Mas por causa disso, por causa do amor que a gente vê na vida dessa família, desse casal, uma vida de fé, uma vida íntegra, um coração firme, né, como a gente tem falado, mas você vê um amor também envolvido, né, nos pegando, nos levantando, nos colocando para cima, né? É isso que eu vejo também. Isso mesmo. Maravilhoso estarmos onde estamos, né? Então, queridos, o tempo já passou, voou. Estamos concluindo mais esse podcast. Tratamos hoje sobre a importância da visão. Foi um tempo maravilhoso, muito edificante. Então, queria até voltar, né, a te estimular, a te encorajar a você enviar o link desse vídeo, né, do nosso canal para amigos seus, parentes seus, para que eles possam também ser edificados e receberem dessa influência. E você, que por um acaso está desigrejado, nós não pescamos em aquário, mas você que está desigrejado, você que está desesperado por uma razão ou por outra, você que está decepcionado com liderança, querido, se você é aqui da região, nós convidamos você para vir aqui nos conhecer e receber dessa mesma palavra, dessa mesma influência que tem transformado a nossa vida. Um grande abraço para você, foi uma honra podermos compartilhar disso que tem transformado a nossa vida com você. Eu vou deixar aqui para se despedir o pastor João e o pastor
Fabrício dando as considerações finais aí. Fiquem à vontade, queridos. Amém, gente. Que alegria, que honra estar aqui com vocês. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aí. Aproveitem e compartilhem, gente. Mandem para o máximo de pessoas que você puder, os grupos aí que você faz parte. Quero agradecer aqui pastor Fabrício, pastor Beto. Deixar a minha gratidão também ao pastor Lezé, pela paternidade, pelo treinamento, por acreditar em nós, mesmo quando nós nem acreditávamos ainda. Obrigado, pastorzão. Obrigado, mama Georgia. E vamos avançar. Deus tem muito mais vai acontecer. A gente está no ano do mais e mais, gente. Isso. Uma palavra foi liberada para nós para esse Verdade. ano de mais e mais, e vai ser assim. E como o pastor Beto falou, gente, vem aqui e veja. Né? Eu li uma passagem aqui onde os discípulos começaram a conectar a Jesus. Tem um deles chamado Natanael. André foi chamar Natanael. E Natanael foi um pouco resistente. Mas pode vir alguma coisa Boa de Nazaré. de Nazaré. Aí ele foi sábio. Ele falou, rapaz, é melhor você vir e ver. Então, amados, vem aqui, pisa aqui, desfruta desse tempo, dessa atmosfera maravilhosa. Com certeza sua vida nunca mais vai ser a mesma, amém? Isso mesmo, pastor Fabrício. É isso aí. Foi um prazer, uma honra, né? Sempre estar aqui também. Quero agradecer ao pastor Beto, pastor João, nosso pastor Eliezer, a mama Georgia, um beijão no coração. E a todos vocês que estavam conectados conosco, compartilhe esse link, né? Como o pastor Beto falou. E você que está aqui, continue firme, continue perseverando, que Deus tem mais e mais para fazer na vida de você. E você que está sendo abençoado com essa palavra, divulgue também para que outras pessoas também conheçam essa palavra da fé que nós estamos conhecendo e que tem nos libertado. Amém? Um beijão no coração de vocês. Até a próxima. Pastor Eliezer, amamos você. Obrigado, pastor Eliezer e mama G, por essa oportunidade. Queridos, graça e paz. Honra para mim estar com vocês também, gente. Amém. Pastores queridos. Tamo junto. Até mais, queridos. Shalom.